José Roberto Postali Parra é engenheiro agrônomo, professor sênior do Departamento de Entomologia e Acarologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, da USP, em Piracicaba. Ele fez sua formação acadêmica na ESALC, graduação, mestrado e doutorado, e pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 1977 e 1978. É uma das maiores autoridades no mundo em entomologia e em controle biológico de pragas agrícolas. O professor Parra é responsável, por exemplo, por um estudo pioneiro no Brasil sobre dietas artificiais para insetos visando o controle biológico. Bom dia, professor. Eu só queria lembrar que o senhor também é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia de Ciências para o Mundo Desenvolvido, recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002, a classe de Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2010. Em 2021, o senhor foi escolhido um dos pesquisadores mais influentes da ciência mundial. Bom, atualmente, o professor Parra é pesquisador responsável pelo Centro de Pesquisa Avançada de São Paulo para o Controle Biológico, o SPARC Bio, constituído pela FAPESP e pela empresa holandesa Cooper, com sede na ESALC. Este centro reúne pesquisadores em busca de um modelo de controle biológico de pragas para regiões tropicais. Professor Parra, vamos lá. Como o senhor se interessou pela entomologia? Bem, quando eu fazia, no meu tempo, era científico, eu tive uma percepção de que eu gostava de biologia. Mas a tendência era que eu fosse ser médico. E eu realmente estava bastante propenso a seguir essa carreira. Eu morava pegado ao Instituto Agronômico de Campinas e eu senti que eu poderia me instalar no futuro naquele importante instituto de pesquisa. Por coincidência, nesse último ano eu fiz uma viagem a Piracicaba com os colegas da minha classe e nós conhecemos a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. É um prédio belíssimo, imponente, que me deixou bastante impressionado. E pelo fato de eu gostar de biologia, eu percebi que eu poderia, na agronomia, encontrar essa possibilidade de aperfeiçoamento. E, posteriormente, fazendo o curso de agronomia, eu me interessei e gostei de entomologia e passei a trabalhar com os insetos, né? É uma coisa que realmente me deixou apaixonado e até hoje nós estamos aí no dia a dia trabalhando com esses insetos, com as diferentes pragas da agricultura e mais especificamente nos dias de hoje trabalhando com controle biológico de pragas, evitando então que sejam feitas pulverizações abusivas que podem prejudicar inclusive toda uma população, né? Professor, o que é exatamente controle biológico de pragas? Se eu pudesse explicar para mim. Existe de um modo geral, existe um desconhecimento muito grande sobre o assunto, né? Mas é uma coisa muito antiga. Já os chineses, antes de Cristo, eles já utilizavam controle biológico. O que é isso? É um organismo eliminando o outro organismo. Então, nós temos, por definição, controle biológico é um fenômeno natural que consiste na regulação de plantas e animais por agentes de controle biológico. Todas as plantas, todos os animais têm o seu agente de controle. Nós, na necessidade de busca de alimentos, nós passamos a plantar grandes áreas de diferentes culturas, seja soja, cana, algodão, frutíferas, hortaliças, etc. E nesse afã de buscar o alimento, nós provocamos um desequilíbrio. E aquilo que estava em equilíbrio, de toda forma, então esse fenômeno natural, que consiste nessa regulação de plantas e animais, esse equilíbrio natural foi por nós quebrado. Então nós plantamos uma grande quantidade de soja, de milho, etc., e nós quebramos esse equilíbrio. Então hoje o que nós pretendemos é restituir esse equilíbrio através do controle biológico.
Ou seja, nós queremos voltar àquele princípio da humanidade em que tudo estava em equilíbrio. Então, hoje, nós buscamos este reequilíbrio através da utilização de insetos, de ácaros, de micro-organismos os mais diversos, bactérias, fungos, vírus, etc. Só complementando a pergunta, é possível fazer esse controle biológico, por exemplo, num país como o Brasil, que tem grandes áreas de cana, grandes áreas plantadas de soja, quer dizer, o tamanho a maneira como se organiza a produção aqui no Brasil permite o sucesso nessa empreitada? Nós, hoje, logicamente que existem diferenças entre os diferentes tipos de agricultura. E existem diferentes formas de se utilizar o controle biológico. Se nós considerarmos, por exemplo, a Europa, Holanda, por exemplo, lá eles têm uma grande utilização de controle biológico para as diferentes pragas, mas são feitos esses estudos, essa forma de utilização em áreas menores, especialmente em casas de vegetação. Então, no Brasil, nós temos uma diferença. Nós temos que pensar nas chamadas open fields, são grandes áreas. Então, não raro é um agricultor ter 30 mil hectares plantados com uma única cultura e, às vezes, até 100 mil hectares plantados por uma única cultura. Então, nós temos dificuldades em fazer o controle biológico mais do que em outros países que faz controle biológico em pequenas áreas, né? Então, na verdade, nós temos que pensar em desenvolver para nós, e essa é a dificuldade de utilização, temos que desenvolver para nós um tipo de controle biológico adaptado às condições tropicais. Então, nós temos, hoje, somos líderes em agricultura tropical, isso é um fato. E nós temos um grande desafio, que é desenvolver um modelo de controle biológico para regiões tropicais. Assim como nós desenvolvemos uma agricultura própria nesses últimos 50 anos, nós temos que pensar também em desenvolver um modelo de controle biológico para regiões tropicais. Esse é o nosso grande desafio. Professor Parra, o Brasil é considerado provavelmente o país que mais utiliza produtos químicos na agricultura. Há o fato de nós termos 2, 3 safras na mesma área ao longo do ano, o que demanda, evidentemente, uma maior utilização desses produtos químicos. Eu acho que isso precisa ser considerado quando se compara países que utilizam apenas uma safra por ano. Mas, apesar desse uso muito impactante desses produtos químicos na agricultura, você acredita que haja uma resistência na adoção de controle biológico por parte dos agricultores? O que falta para que a gente possa aumentar a utilização do uso dessa estratégia no controle de pragas e doenças, por exemplo? Quando nós falamos em controle biológico, eu costumo dizer que existem mitos que têm que ser desmistificados para que nós aumentemos a utilização de controle biológico no Brasil. E um dos mitos, o principal deles talvez, é a cultura do agricultor. A cultura é algo difícil de ser mudado. E o agricultor brasileiro está acostumado com a aplicação de produtos químicos. E assim é uma coisa quase que familiar. Então o indivíduo comenta, meu avô usava controle químico e tinha sucesso. Meu pai usava controle químico e tinha sucesso. Eu vou continuar utilizando controle químico. Portanto, é uma barreira a ser transposta, é um mito a ser desmistificado e, logicamente, tem que haver disponibilidade de agentes de controle biológico de qualidade para que nós possamos fazer essa mudança. E isso vem acontecendo aos poucos, né? Então, no começo, o controle biológico realmente era feito por pessoas que não entendiam muito do assunto, eram mais amantes da natureza. Deixava de ser uma coisa mais aplicada, né? Hoje já passa a ser
uma coisa mais aplicável, né? Em função de conhecimentos, de disponibilidade, etc. E as coisas foram acontecendo. Em 2013, houve o aparecimento de uma praga no Brasil chamada Helicobacter parmigera. É uma praga que tem mais de 250 hospedeiros, que não existia no Brasil. E esse inseto ocorreu no Brasil, na região central, em Goiás, no Brasil central, e, no momento, foi um alvoroço muito grande, porque ela é uma praga muito importante. Que cultura que ela ataca? Ela ataca tem 250 hospedeiros, e ela apareceu inicialmente em soja, em algodão, até em citros ela apareceu, e o pessoal não disponibilizava naquela época de produto registrado. Existiam apenas químicos, mas que não eram registrados para esta praga. Então surgiu uma opção biológica. O pessoal ofereceu um inimigo natural para o controle biológico que atacava os ovos desse inseto, chamado Trichograma preciosum, mais especificamente, e tinha também um vírus, um baculovírus, que também é específico, né? E que funcionou muito bem. Ambos funcionaram muito bem. E isso fez com que houvesse uma mudança, o início da desmistificação desta cultura que é arraigada no povo de um modo geral. Logicamente que existem outros mitos, né? Mas que talvez sejam até menos importantes do que esse. Muitos dizem, por exemplo, que é uma medida fácil. Não é fácil. É uma medida de controle que depende de muitos estudos, que o custo tem que ser necessariamente menor do que o químico. Isso é mentira. Nós temos que considerar também as vantagens ecológicas, as vantagens sociais que ela traz. Tem-se a ideia de que seria uma medida de controle a longo prazo. Isso também não é verdadeiro, porque hoje dispõe-se de modernas técnicas de criação e coisas em que eu trabalho, né, bastante. Existem dietas artificiais para criar os insetos, a gente produz milhões de inimigos naturais e quando você vai liberá-los, a resposta é bastante imediata, né? E que serviria apenas o controle biológico para uma praga. Isso é verdade, mas, de um modo geral, hoje buscam-se técnicas de manejo integrado de pragas em que integram-se várias medidas e o controle biológico seria uma delas. Portanto, existe muito desconhecimento sobre o assunto e, como eu disse, o fator cultural é um fator preponderante e que atrapalha e que hoje começa, depois dessa ocorrência em 2013, começa a mudar. Qual cultura que usa no Brasil que está usando mais? O caso mais conhecido no Brasil seria no caso de macro-organismos. Porque no controle biológico nós temos os macro e os micro-organismos. Macro seriam coisas que a gente enxerga, né? Então, seriam insetos, ácaros. Os micros seriam as bactérias, os vírus, os nematóides, né? Os fungos. Então, nós temos macro e micro-organismos e, dentre eles, o mais fácil do agricultor utilizar é o micro-organismo, porque ele tem uma forma de aplicação que é muito semelhante ao químico que o agricultor está acostumado, né? Então, ele vai ele pega um fungo, mistura com água e aplica com pulverizador, como ele faz com o químico. E, além disso, logicamente que existem problemas de produção, de formulação, mas ele vai aplicar o produto da forma como eu falei, e ele tem o que nós chamamos de shelf life, ou seja, você compra um produto, um fungo que vem empacotado, e você pode mantê-lo na prateleira de tal forma que você vai utilizá-lo por mais tempo. Já o macro-organismo, então isso daí seria um micro.
O macro-organismo, ele tem dificuldades, porque ele não tem esse shelf life. Então, ele vai ter que ser utilizado tão logo ele seja produzido. Então, se eu tenho um inseto ou um ácaro, eu tenho que utilizá-lo tão logo ele emerja, tão logo ele nasça, né? Então, aí o pessoal começa a ter problemas, porque às vezes você tem uma região muito quente, por exemplo, em Goiás ou Mato Grosso, e o indivíduo vai liberar um inimigo natural para controlar uma determinada praga. E ele coloca dentro do porta-mala esse inimigo natural e lá dá essa temperatura que nós estamos nos acostumando, temperaturas elevadas, né? 40, 45, 50 graus, e mata todos os insetos que estavam ali no porta-mala, né? Então, vai ter esse problema. E, além disso, nós temos esse problema e temos problemas no Brasil, com essa extensão territorial, de logística e de armazenamento desses inimigos naturais. Então, logicamente que, dentre esses inimigos naturais, nós temos que, hoje, por exemplo, nós temos uma maior utilização de micro-organismos, por essas facilidades e pela disponibilidade. Mais ou menos 66% são micro-organismos, contra 15% aproximadamente de macro-organismos, né? Isso complementado com mais ou menos 11% de bioquímicos e uns 7% de semioquímicos, que são os feromônios, né? Então, esse total se distribui hoje em 25 milhões de hectares que se faz a aplicação, né? Então, eu poderia dizer que o Brasil, em Open Fields, hoje é líder mundial em controle biológico, né? E nós temos que pensar, né, que realmente hoje já começam a existir grandes disponibilizações de inimigos naturais. Existem mais de 170 empresas hoje no Brasil comercializando esses agentes de controle biológico, né? E a pergunta, então, o caso mais tradicional com macro-organismos é a cana-de-açúcar. Então, usam-se inimigos naturais para controlar a broca da cana, um inimigo natural importado, que usam-se de 3 a 4 milhões de hectares, que é Cotésia flavips, foi importado de Trinidad e Tobago inicialmente, e posteriormente do Paquistão. E nós temos também Trichogramma galloi, que é liberado também numa área significativa, também 3 a 4 milhões de cana-de-açúcar, também para controlar a broca na cana, né? O nome Trichogramma galloi é em homenagem ao professor Galo. Em biologia, quando você dá um nome científico, a espécie, quando tem esse i no final, refere-se a um nome de uma pessoa, né? Aí, no caso, o Galloi vem de Galo. Domingos Galo é o grande líder, o grande iniciante do controle biológico em cana-de-açúcar no Brasil, né? Então, nós temos realmente em cana-de-açúcar um ótimo exemplo. Tem ainda, utilizam-se também fungos para controlar cigarrinhas, por exemplo. Então, é o exemplo clássico. Mas hoje nós temos já utilizados o controle biológico, considerando-se micro-organismos, em milhões de hectares, usando-se tricoderma, usando-se bacilos, usando-se metarrhizium, usando-se cordíceps. Então, são nomes que, logicamente, não são de interesse para a população de um modo geral, mas são nomes de produtos que já se encontram disponíveis no mercado. Professor Paulo, o senhor é responsável, né, pelo Spark Bio, que é esse centro de pesquisa em engenharia, que é uma associação da FAPESP com a Koppert, essa empresa holandesa, que tem tradição no controle biológico. Qual que é a missão desse centro que o senhor coordena e quais são as principais linhas de pesquisa em andamento? Bom, esse centro é um centro que faz parte, né, dos programas
da FAPESP, é um centro em engenharia, e tem já exemplos de grandes projetos, né? Petrobras, IBM, Natura, Renault, usinas. Então, esse nosso projeto, Spark Bio, Spark Bio é um nome em inglês de São Paulo Advanced Research Center for Biological Control. Então, é um centro de excelência de pesquisa em controle biológico, né? Então, ele envolve a participação da FAPESP, ele envolve a participação da Universidade de São Paulo através da Exalc e envolve a Coopert, que é a maior empresa de controle biológico do mundo, uma empresa holandesa e que hoje atua em 100 países, em 25, pelo menos, deles tendo uma sede própria. Aqui a nossa começou em 2010, né? E hoje já está instalada em 2 municípios, em Piracicaba e em Charqueada, desenvolvendo, então, a produção de macro e de micro-organismos. Esse centro, basicamente, ele tem por objetivo desenvolver aquele modelo de controle biológico que nós comentamos, adequado para regiões tropicais. Ele envolve, então, a utilização de produtos para que o agricultor possa utilizá-lo na natureza, né? Envolve macro e micro-organismos, além de semioquímicos também. Porque existe hoje uma tendência, hoje não se fala mais em controle biológico especificamente como nós estávamos acostumados, ou seja, macro e micro-organismos, que eram os insetos maiores, os organismos menores. Hoje se fala em bioinsumos. E bioinsumos é muito mais do que isso. O bioinsumo, ele envolve outras coisas, além desses parasitoides, desses predadores, desses macro, desses micro, desses semioquímicos. Ele envolve bioagentes, biofertilizantes, bioestimulantes. Então, é uma coisa muito mais ampla. Então, utiliza-se, por exemplo, como bioinsumo, um produto que melhore a fotossíntese ou melhore a absorção de nutrientes. Então, são coisas diferentes. Hoje, o bioinsumos, né, o bioinput do americano, ele já tem um sentido muito mais amplo, né? E hoje, inclusive, aquelas 170 empresas que eu falei, elas já são preenchidas, fazem parte desse conjunto, as empresas que trabalhavam normalmente com inseticidas, por exemplo, uma Bayer, uma Syngenta, BASF, etc. Então, elas têm no seu portfólio produtos diversos que são esses bioinsumos e que são utilizados como agentes de controle biológico. Entre essas 170 empresas que o senhor está colocando, quer dizer, o senhor está contabilizando ali as startups, porque várias startups... O que acontece... Só para completar a pergunta, quer dizer, esse mercado cabe todo mundo? Cabe uma Bayer, cabe uma Monsanto, cabe em pequenas empresas também? Como é que esse mercado se organiza? Bom, o que existe atualmente existem startups. Eu acho que aqui na própria FAPESP deve ter mais de 20 envolvidas exatamente com esse assunto, né? Com controle biológico, aproximadamente 20 deve ser. E dentre essas empresas envolvidas, logicamente que elas são startups, são empresas pequenas, né? E o que acontece com elas é que elas vão crescendo e elas passam a incomodar as grandes empresas, né? E aí elas passam a ser absorvidas por elas, são compradas por elas. Então, dentro do meu laboratório, saiu uma empresa que foi premiada, inclusive por Bill Gates, que era a Bug, Agentes Biológicos. Saiu do meu laboratório e, posteriormente, foi comprado pela Coopert, né? Então, essa empresa que saiu, era um técnico do meu laboratório que saiu da universidade, montou essa empresa, 2 outros
que estavam juntos, e depois ela foi comprada pela Corp. E tem uma outra também, que trabalha mais com ácaro, né? Que também, ácaros, que também saiu do nosso departamento e que foi posteriormente adquirido. Então, isso acontece. As empresas vão sendo absorvidas à medida que elas começam, como eu disse, a incomodar o mercado para as empresas maiores. Então, nós temos um mercado muito grande. Eu acho que tem ainda Vocês têm alguma estimativa do tamanho desse mercado? Então, eu não acredito que todos os 70, 80 milhões aí de hectares sejam tratados biologicamente. Mas eu acho que tem um espaço bastante grande. E eu daria apenas um exemplo. Um dos grandes problemas, por exemplo, da área que nós trabalhamos mais, macro-organismos, é a produção dos inimigos naturais. Então, nós temos que produzir uma grande quantidade de insetos para liberá-los na natureza. Por exemplo, às vezes são 50 mil, 100 mil, 200 mil por hectare. Então, vocês imaginam o número que vai ter que produzir. Então, nós temos, por exemplo, 43 milhões, hoje 43, 45 milhões de soja plantada. Nós já temos o inimigo natural para a praga mais importante da soja, que é muito melhor que inseticidas. Chama-se Telenomus podise. Entretanto, nós sabemos exatamente o momento da liberação, nós sabemos o momento, quantas liberações nós vamos fazer, qual é o número de insetos a liberar, etc. Mas falta a disponibilidade do inseto. E isso só virá com a automação dessas criações, né? Então, hoje, para produzir para 43 milhões, 45 milhões de hectares, você precisa de muita gente. 70% a 80% do que vai numa criação é mão de obra, né? Então, logicamente, que precisaria uma coisa muito alta. Então, precisa alguém trabalhar com robótica, com inteligência artificial. Isso é uma coisa nova. Então, não é do entomologista. Aí é uma associação com um indivíduo que entenda de robótica, né? E que, às vezes, é difícil, né? Você manter um contato com um engenheiro e é difícil para o indivíduo, para o entomólogo, é difícil para o engenheiro. Porque quando ele me fala em robótica, eu fico completamente desarticulado. E quando, né, eu falo de desenvolvimento de insetos, de uma fase, de um instar de um inseto, ele não sabe do que eu estou falando. Então, logicamente que isso é uma coisa que é um desafio, é o nosso desafio para nós chegarmos, então, a uma coisa mais avançada. É aquele desafio de nós desenvolvermos um modelo próprio para regiões tropicais. Então, nós temos que desenvolver uma agricultura mais moderna, utilizando essas técnicas modernas, robótica, inteligência artificial, etc., para que nós possamos realmente chegar ao agricultor, dando, então, uma quantidade e disponibilidade de insetos de qualidade, né? Então, são áreas que têm que ser mais avançadas ainda entre nós. E nós temos que ter uma preocupação, sempre que se trabalha com controle biológico, é a qualidade do produto. Então, nós temos que ter, numa boa empresa, tal, tem que ter pessoas responsáveis pela qualidade dos produtos, né? E isso é que, às vezes, o pessoal discute muito, como é que são as produções de on-farms, que são fazendas onde se produzem esses inimigos naturais. Alguns são contra, outros são a favor. Eu não sou nem a favor nem contra. Eu sou a favor de que elas sejam feitas e produzam insetos ou organismos, micro-organismos de qualidade. Se elas conseguirem produzir organismos de qualidade, ótimo. Então, a gente tem que passar por uma avaliação de qualidade do produto
E uma vez atingindo essa qualidade, elas poderão ser utilizadas. E quem atesta, quem aprova, por exemplo, o lançamento do produto Essa é desse, uma né? deficiência que nós temos ainda, realmente porque nem sempre a regulamentação é condizente com as exigências ainda. Então, muitas vezes, o controle de qualidade fica sob a responsabilidade da própria empresa, né? E se não se tratar de uma empresa honesta, seria mais ou menos que dar o galinheiro para a raposa tomar conta, né? Então, Mas não passa pela Anvisa, pelo IBAMA, não tem... O controle de qualidade não é feito. Então, isso daí é um aspecto que teria que ser melhorado, né? E nós estamos vivendo momentos de variação da temperatura, nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. Como é que se integra esse modelo de controle biológico nesse novo cenário com aumento de temperatura e como é que, de que forma isso poderia garantir maior sustentabilidade na produção, na agricultura? Eu acho que as questões de mudança climática, elas envolvem muitas hipóteses, né? Então, nós não temos realmente nada comprovado que possa avaliar isso daí. Se aumentar em X graus a temperatura, nós vamos ter variações. Se você fizer somente o inseto, ela é pontual. Então, aí é um chute, nós poderíamos dizer. Logicamente que vão ocorrer variações no solo, vão ocorrer variações na planta, vão ocorrer variações nos simbiontes que, porventura, o inseto apresente, né, ou o micro-organismo. Então, isso daí não dá para fazer essa previsão. Talvez varie, talvez surjam mudanças, porque a temperatura é um fator muito importante. Então, a base de uma criação, por exemplo, de insetos, é você ter o domínio da criação. Então, por exemplo, nós temos que o inseto é diferente de nós, né? Nós somos homotérmicos, o inseto é psilotérmico, ou seja, o inseto ele vai acompanhar a temperatura do local. Então, o inseto ele tem exigências térmicas e ele cresce a partir de uma determinada temperatura. Então, por exemplo, a temperatura básica, a gente chama do inseto, é mais ou menos 10 graus. Então, ele cresce apenas a partir de 10 graus. Se eu criá-lo a 20 graus, ele vai acumular por dia 10 graus dia, acima dessa temperatura. Então, se eu colocar os insetos que eu estou criando numa câmara climatizada, a 30 graus, por exemplo, e eu tenho, por determinação, qual que é a constante térmica desse inseto, quanto ele precisa para completar o seu desenvolvimento. Então, no meu laboratório, eu sei que quando o inseto vai nascer com um erro de 2 horas, né? Então, eu erro quando ele vai nascer em 2 horas usando essas exigências térmicas. Então, logicamente que esses valores vão, se houver, vão ser variáveis também. Então, eu vou ter um domínio diferente. Então, eu preciso acompanhar isso daí para que eu possa fazer essas avaliações. Então, logicamente que a temperatura, a umidade, o fotoperíodo, são fatores que vão variar, afetar o desenvolvimento do inseto. Então, eu consigo hoje dominar meus insetos, né, com esses estudos. Se houver variação, provavelmente eu vou ter que variar esses estudos, inclusive eu vou ter que ter um domínio diferente sobre o inseto. E, professor Parra, um jovem hoje interessado, curioso por biologia, qual seria a sua mensagem para ele? Eu acho que não se pode ser, não pode ser radical, né? Eu acho que existem, como eu disse, pessoas extremamente radicais, pessoas que são totalmente contra inseticidas. Eu sou contra a irracionalidade da aplicação de produtos químicos, certo? Agora, eu acho que não
vai acabar produto químico, o controle biológico vai ocupar todo o espaço, mas ele tem um grande espaço e que ele pode ocupar. Então, eu acho que hoje existem conhecimentos, existem ferramentas para se ter uma ampla utilização em controle biológico. E, logicamente, que o que falta muitas vezes é conhecimento. Por exemplo, o Brasil já é líder hoje em aplicação de controle biológico com drones, tá certo? Mas o próprio americano ele não sabe muito bem usar o drone, porque ele vai liberar o produto com o drone numa época, às vezes, inadequada. Então, você tem que saber que, para liberar o produto químico, você tem que saber o momento, ou para liberar o inimigo natural, você tem que saber o momento certo, né? Então, o que faz? Os americanos vieram aqui, pegaram os drones para utilizar e quiseram fazer como inseticida. Então, liberavam os insetos de uma forma obedecendo a um calendário. Logicamente, não vai dar certo. Então, você tem que ter um conhecimento da biologia do inseto, aspectos mais básicos para que você tenha sucesso. Se você for usar um parasitoide de ovos, você vai liberar no momento que tenha ovos. Se você for usar um parasitoide larval, você tem que liberar no momento que tenha larva. Então, você tem que ter conhecimentos além especificamente do controle biológico para que você tenha sucesso. Mas eu acho que é uma área excelente hoje, inclusive como para os jovens, o mercado de trabalho, eu acho que é muito um grande potencial, e eu diria que o Brasil hoje, você pode se orgulhar de ser brasileiro e de utilizar controle biológico em relação a outros países. Nós já dominamos hoje, podemos dizer que nós somos líderes em controle biológico para pragas agrícolas. Só mais uma pergunta. Além da questão de mudança climática que está na agenda, qual é a grande ameaça que o senhor enxerga proximamente, ou se é que existe alguma, à agricultura brasileira? Tem alguma coisa que o preocupa? Eu acho que problemas existem e podem existir. Por exemplo, a introdução de novos agentes de controle biológico, o aparecimento de novas doenças, mas isso é uma coisa imprevisível, né? Que pode ser até uma introdução criminosa, é uma coisa imprevisível, né? Mas eu acho que o aparecimento de maiores problemas, o aparecimento de novas doenças, podem ser uma ameaça. Então, o que acontece hoje, por exemplo? Nós temos soja em milhões de hectares. Então, logicamente que, à medida que aumenta, você irradia a possibilidade de ocorrência da praga, né? Então, a soja, por exemplo, vou dar um exemplo. A soja apareceu no Brasil, começou a ser utilizada no Brasil na década de 1970. Então, ela começou no Rio Grande do Sul, que era um clima temperado semelhante à Europa, né? onde Estados Unidos, onde se plantava a soja. No começo, nós tínhamos apenas duas pragas, uma lagarta e um percevejo, que eram lagartas que ocorriam nas regiões temperadas. A soja foi subindo. Então, começou lá com 100 mil hectares, hoje tem 45 milhões. Então, ela foi subindo, ela passou para Santa Catarina, para o Paraná, passou para São Paulo, passou para o Brasil Central, chegou na Amazônia. Então, todas as áreas ocorrem. Então, hoje, se você olhar, o número de pragas é muito maior. Então, há um aumento exponencial, até em função do aumento da área, tá? Então, nós não tínhamos problemas. Eu orientei um aluno na década de 1990, em que ele verificou que existia uma coisa muito bem definida. Um percevejo ocorria no sul, que era Nesara virida, um percevejo verde. Depois ocorria o percevejo pequeno, no Paraná, Pseudodoros guildini, e os quistos zeros ocorria apenas no Brasil Central, que é o percevejo marrom da soja. Era muito bem definido. Hoje, o esquisto está no Brasil inteiro. Então, ele foi se adaptando às diferentes regiões. Então, a possibilidade de ocorrer pragas de fora,
e dessas próprias pragas se expandirem, se adaptarem, também existe, né? E isso é válido não só para insetos, mas também para doenças. Professor, muito obrigada. Queremos agradecer, né, professor Márcio, a participação. Foi muito boa. Então, parabéns. Muito obrigada. Espero Muito bom, que tenha parabéns. dado para entender. Muito bom. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a vocês.